Olá, boa noite. Boa noite. Começando mais um ITK Conecta. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um ITK Conecta. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o Renê, mais uma vez, o Renê Schubert, constelador familiar. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ah, ele já chegou, então já vou chamá-lo. Vamos lá, aguardando um pouquinho o Renê. Sejam bem-vindos. Boa Olá, noite, Renê, Carlos. boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Muito bom estar conectado aqui com o ITK Conecta, Mais uma e vez, com né? você e com todo mundo, sim. Que alegria, que alegria. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos princípios da filosofia das constelações familiares, que é o equilíbrio entre o dar e o receber. A gente né, que estuda as constelações, que aplica as constelações, a gente sabe que todas as relações, em todos os níveis das relações, elas precisam estar equilibradas. Se não houver um equilíbrio na relação, nas relações que precisam ter um equilíbrio, se não houver esse equilíbrio, vai ter sempre uma sensação de devedor e uma sensação de que alguém está dando muito e não está recebendo nada. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso em várias situações da vida, como que isso se aplica. Eu estou aqui com algumas questões. Renê, você quer dar uma introduçãozinha antes da gente começar as perguntas? Como que é? Quero, Carla. Inclusive, eu quero em cima de uma questão da nossa língua, né? Da própria questão da tradução. Quando o Bert Hellinger estabeleceu, né, o equilíbrio entre dar e tomar, no alemão é geben e nehmen. Dar e tomar. Não é receber. E é engraçado isso, porque as pessoas elas preferem o termo receber porque ele é mais leve. Eu Sim. recebo de você. Uhum. Mas, na verdade, eu tomo de você. E eu tomo isso. Isso tem consequências, sim. Né? O Hellinger está falando de uma lei, como nós estamos falando em todas essas lives, né, Carla? De um processo em grande parte inconsciente e muito antigo. Né? Então, toda relação é baseada em troca. Às vezes, eu tomo e eu nem sei muito claro o que eu estou tomando. Outras vezes, por exemplo, a Carla chega para mim e fala: Renê, você gostaria de fazer uma live conosco aqui no ITK Conecta? E eu recebo isso, eu falo: nossa, que honra! Obrigado, Carla, quero sim. É diferente, o receber ele tem uma consciência, ele tem meio que uma troca bem clara. Mas no equilíbrio de troca nunca está muito claro o que eu estou dando e o que eu estou tomando do outro. Né? Mas essa questão ficou muito clara na língua portuguesa. Né? Que o Bert Hellinger, no alemão, ele colocou o dar e o tomar, e que aqui no português, muitas vezes, em vez de tomar, é colocado receber. Sim. Só que o receber tem outro significado aí que não é aquele mais atávico, mais instintivo que o Bert Hellinger colocou para nós na obra dele, principalmente as ordens do amor e a simetria oculta do amor, que é onde ele vai introduzindo esses conceitos. É só esse parênteses que eu queria fazer. E é interessante, Renê, porque a gente que fala muito, que lida muito, todas as vezes que a gente usa a palavra tomar, e é muito comum, né, para quem está no mundo das constelações, usar a palavra tomar. Mas é inevitável. Todas as vezes que a gente usa a palavra tomar, a pessoa fica um pouco... Como assim eu tomei? Você toma dos seus pais aquilo que eles estão te oferecendo. Não, mas eu não tomei dos meus pais. Muitas vezes a pessoa faz até esse tipo de questionamento. Não, eu não tô tomando nada dos meus pais. Né? E aí
isso vai... Não, e a pessoa insiste, não, eu tô recebendo o que eles estão me dando, eu não estou tomando. Porque na nossa língua, o tomar tem uma conotação de eu estou retirando, mas de uma forma como se o outro não estivesse permitindo, né? Eu estou retirando de uma forma forçada. Então, é muito interessante essa questão da terminologia do tomar, do receber, porque aqui realmente fica uma questão, às vezes, estranha para as pessoas, né? Quando a gente fala, o filho toma do pai aquilo que está disponível, o filho toma da mãe aquilo que está disponível, né? Mas, bom, as pessoas vão entendendo aos poucos esse significado do tomar, né? Foi um processo para nós também, né, Carla? Conforme a gente foi adentrando no mundo da terapêutica, no mundo do crescimento e do desenvolvimento pessoal, a gente teve que aprender a engolir e elaborar certas palavras de outros lugares. Então, no primeiro momento, a gente fala, nossa, que coisa esquisita, né? Eu lembro na minha época da faculdade, quando eu ouvia pela primeira vez Complexo de Édipo, falei, nossa, cara, que doido esse cara, meu, nada a ver. Quer dizer, eu tive que fazer um processo, a minha própria análise e tal, para lentamente começar a abstrair esse conceito, a conseguir diferenciar ele e talvez provar ele com outros gostos, né? Então, vai acontecer muitas vezes aqui na live da Carla, eu usarmos certos termos que talvez para algumas pessoas falam, peraí, que esquisito isso. Mas isso tem a ver com esse processo, com esse trabalho, que, logicamente, todos que se aventurarem por isso não vão mais ter o benefício da ignorância. Sim. A bênção da ignorância vai deixar de existir. No lugar disso vai vir, talvez, um certo peso, né? Porque tem responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, também força. Peso e força. E força. A constelação traz força para as vidas, traz força para a família. Pessoal, a gente tem falado em todas, eu acho que é a quarta ou quinta vez que o Renê está aqui comigo, e a gente tem falado muito, a gente tem falado principalmente em cima das 3 leis ou princípios ou ordens. Eu cuido muito, às vezes, Renê, para a forma como eu vou falar, porque como a gente está falando para um público que muitas vezes ainda não teve contato com as constelações, e a gente sabe que não é um workshop que a gente vai estar o dia inteiro ali disponível para, né, orientar nesse ou naquele sentido, eu sempre busco algo assim mais simples para poder que todos entendam. E esses princípios, hoje a gente vai estar falando de um terceiro, são 3 que são muito importantes, e Bert Hellinger, a partir de muito estudo, de muita observação, ele pôde, de uma forma maravilhosa, colocar para nós esse funcionamento desses princípios ou dessas leis, ou como cada um quiser chamar, e são coisas que estão em nós, fazem parte da nossa evolução como ser humano, né? Que se a gente pensar em épocas primórdias, em épocas muito, muito, muito remotas, muito antigas, quando nós éramos ainda homens da caverna, digamos assim, onde a gente tomava um arranhão numa árvore e a gente morria de infecção, uma unha encravada era capaz de matar, onde um ancião, que era o homem mais velho da aldeia, vivia 30 anos, 32 anos. Então, existiam regras que foram muito, muito observadas para que esta população, para que esta raça humana pudesse sobreviver e vir até aqui, né? Então, uma das regras que era muito importante era a regra do pertencimento. Você precisava pertencer a um grupo, porque se você não fizesse parte de um grupo, você não sobreviveria. Porque ou você fazia parte de um grupo, ou você estaria afastado sozinho na floresta e você não virava uma noite, porque o leão ia te comer naquela noite, né? Um outro princípio é o da ordem. O ancião, ou que já estava mais tempo no mundo, ele tinha precedência. Não adiantava agora, eu sou mais nova, eu sou mais forte, eu tenho mais vigor, então agora eu decido.
se você começa nessa briguinha de ego, né? Não, eu tenho mais força que o ancião, e isso um ancião tinha 30, 35 anos, eu tenho essa força. Só que ele tinha vivido mais tempo que eu, ele tinha sobrevivido a mais ataques de leões que eu, a mais tempestades que eu, a mais incêndios que eu. Então, ele tinha mais experiência que eu. Então, segue a ordem, né, que é quem vem antes precede porque tem um porquê, ele tem mais experiência do que quem vem depois. E a terceira, que é a lei do equilíbrio, que agora eu passo a palavra para o René, para ele falar um pouquinho, para depois a gente entrar aqui nas perguntas das pessoas. Ótimo, ótima essa leitura histórica, né? Porque, sim, nós somos todos animais pré-históricos, ou, Sim. vamos dizer, pessoas, humanos pré-históricos, né? Mas a nossa história vem de muito anteriormente, e o instinto até hoje está conosco. O principal deles, de preservação, né? E aí tá tudo isso que a Carla falou, pertencimento, respeito à ordem, à hierarquia e também ao equilíbrio na troca. Todas as relações humanas são baseadas em troca. E aí tem aquilo que a gente estava falando no começo. Existe uma troca consciente, mas essa é bem pouquinho. E tem uma grande parte de troca que é inconsciente, que essa eu preciso de um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para ir tomando consciência dessa troca, né? Mas eu vou começar por papai e mamãe, né? Que na constelação familiar a gente sempre está olhando para o nosso sistema de origem, pai e mãe. Meu pai e minha mãe, para me gerarem, usaram os seus próprios materiais gênicos. A minha mãe deu parte do material gênico dela e meu pai deu parte do material gênico dele. E no corpo de minha mãe, eu me desenvolvi. Eu tomei nutrição, eu tomei proteção, eu tomei calor, conforto. E aí eu fui me desenvolvendo. Eu era um ser completamente inconsciente. Talvez eu era um ser puramente sensorial e instintivo. Mas o que me mantinha era minha mãe. E talvez, do lado de fora, meu pai, né, pela proteção que talvez ele provia para minha mãe. Né? E aí a gente tem várias histórias diferentes. Né? Então eu tô seguindo uma linha onde a mamãe está aqui, o papai está aqui, e de certa forma esses dois estão se cuidando para que esse terceiro elemento, um filho, uma filha, possa vir com saúde para a vida. E como a Carla falou, eu acho que foi há 2 lives atrás, nascer é um grande evento, porque você passou por tantas dificuldades, inclusive a própria mãe passou por muitos sacrifícios para dar a vida a você. Então, Bert Hellinger tem uma frase que diz: a vida é a maior herança. Né? Então, se eu estou aqui conversando com a Carla está aqui conversando comigo, é porque nós tomamos algo muito precioso de nossos pais, a vida. Sim. Ah, Renê, você está falando que eu tomei a vida de meu pai, mas meu pai está vivo, minha mãe também. Calma, a gente não tirou a vida deles. A gente tomou parte da vida deles. Né? Isso tem a ver tanto com material gênico, como também tempo, dedicação, sacrifício. E quem é pai e mãe sabe complementar isso muito bem. Né? O que é necessário para que uma filha, um filho sobreviva, né? no aqui e agora, né? Na vida. Então, esse é o primeiro momento onde eu tomo algo totalmente inconsciente. Eu não sabia. Eu não escolhi papai e mamãe, eu não escolhi São Paulo, eu não escolhi Brasil, eu não escolhi falar tal ou tal língua. Cheguei aqui e eu entro nessa cultura. Um pouco o que a Carla estava falando, eu entro nesse clã. Ele já estava lá antes e eu pertenço a ele. Se eu tomo essa vida e tudo que ela implica, eu vou tomar a força de todo o meu sistema familiar. E aqui eu não vou me apressar muito. Porque isso que eu acabei de falar em poucas palavras leva uma vida inteira para a gente entender.
né? Sim. A vida está aqui presente, mas tomar os meus pais com tudo que implica, isso às vezes leva uma vida inteira para a gente entender, né? Eu venho deles. Mesmo eu não tendo conhecimento quem era um ou quem era outro, é deles que eu venho. E eu tomo deles tudo. A ausência, a presença, o amor, o desamor, as doenças, o bom, o mal. Isso está tudo incluído. Ah, Renê, não. Como assim o mal? Não. Pega o bom e vamos deixar o mal lá, né? Não. Eu sou produto deles, né? E até mais ou menos 7 anos, eu sou exatamente meu pai e minha mãe. A diferenciação de nossos pais, ele é um processo maturacional, neurológico, fisiológico, psicológico, social, né? Então, é mais ou menos na adolescência que eu começo a me diferenciar mais, eu começo a procurar outras tribos, né? Depois eu vou me tornando adulto, jovem primeiro, depois adulto. Quando eu me torno adulto, geralmente eu já começo a saber exatamente onde eu me diferenciei de papai e de mamãe. Quais escolhas que eu fiz que eu posso dizer são diferentes de meus pais. Não necessariamente melhores ou piores, são diferentes, né? Mas o que eu tomei deles? A vida para fazer isso. Na constelação familiar, Bert Hellinger é bem claro. No equilíbrio de troca entre pais e filhos, os pais dão, e os filhos tomam. Sempre. A não ser que eu recuse meus pais. Né? E aí entra aquele livro maravilhoso do Juan Garriga, né? Onde estão as moedas? Né? Que é aquela coisa, de repente eu vou criar uma situação aqui, a Carla é a minha mãe e ela me deu a riqueza que ela tinha na vida dela, algumas moedinhas de cobre. E eu olho para essas moedinhas de cobre e falo, mãe, tem dó. Não dá nem para comprar um carro popular com isso aí. É isso que você tem para me dar? E a Carla vai ficar envergonhada. Vai, de repente, ficar triste. Porque é a única coisa que ela pode dar. Então, isso é um exemplo bem didático de recusa ao dom que os nossos pais dão. Os nossos pais nos dão a vida e nos dão dons também. Esses dons, a gente precisa de tempo para entender, para decodificar, para poder transformar. Porque certos dons, às vezes, são muito difíceis de lidar. São indigestos. Então, às vezes, é na minha geração, aqui agora, que eu vou, de repente, conseguir transformar aquilo que eu ganhei dele. Mas, em todo caso, eu não vou devolver de volta para eles. Eu vou levar aquilo para a sociedade. Então, os pais, eles dão para os filhos e os filhos levam adiante. Um dia, eu, como pai, eu, como avô, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dar para o meu filho, eu vou dar para o meu neto. Eu vou passar adiante. Não volta para mim. Ou seja, o dom é de pais para filhos. Existe, então, a troca como a gente a conhece nas relações humanas. Mas essa é a primeira. Essa é a base da troca. E tudo que nós aprendemos com os nossos pais, ou a forma como nós lidamos com os nossos pais, isso a gente vai levar para a segunda troca, né? Que é a troca com amigos, parentes, colegas, etc. E aí agora eu vou dar um outro exemplo. Eu estou indo numa vendinha, ou melhor, estou indo lá na Clínica IPK, vou comprar o livro dos 361 dias, né? 365 mensagens. 365 mensagens. Boas escolhas para cada dia. Meu livro da consciência. Exatamente. Então, eu vou comprar esse livro. Ele tem um valor, né? Fui lá, Glória vendeu para mim, peguei ele para mim, ele é meu. Eu posso dar ele de presente para a Carla,
eu posso esconder ele num armário e nunca mais olhar, eu posso jogar ele fora, ele é meu, me pertence. Porque eu usei um valor de troca, dinheiro. Agora, de repente, tô eu e o Júnior na rua. O Júnior é um grande amigo meu. Somos amigos desde os 12 anos. Só que se alguém me perguntar por que você é amigo do Júnior, eu vou responder, eu gosto dele. Não, mas por quê? E aí eu vou, de repente, falar algumas qualidades que ele tem. Mas, assim, não vai ficar muito claro para mim. Eu não sei exatamente o que eu dou para o Júnior, para ele continuar ao meu lado. Também não sei o que eu tomo dele. E mesmo assim, ele continua do meu lado. Todas as relações, elas têm trocas. Exemplo, relacionamentos afetivos. Marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher. Todas as relações são baseadas em troca. E o crescimento relacional se dá à medida que eu tomo e também dou. E o outro toma e também dá. O grande problema nas relações é quando, de repente, alguém só toma ou alguém só recebe. Porque, em algum momento, essa relação vai se tornar muito distante, muito difícil. Ou talvez muito materialista. E aí, como materialista, aqui eu posso dar vários exemplos, tanto dinheiro, posse, tempo. Todas as relações são trocas. E, às vezes, com algumas coisas, pessoas isso soa materialista. Nossa, Renê, tudo é troca? Tudo é troca. A questão é que nem sempre isso é consciente para mim. Nas relações comerciais isso é muito claro, a troca. Mas nas relações interpessoais, afetivas, de colegas, às vezes a troca é a admiração, é o respeito, é o reconhecimento. E aí a gente entra naquilo que o Tadashi fala bastante no Leader Training, né? Carícias e reconhecimento. Hoje, eu já acariciei alguém, mesmo na pandemia, talvez a mim mesmo. Eu reconheci o dom de alguém, a fala de alguém, uma palavra gentil de alguém, ou não? Não faço isso. Quer dizer, como que está a troca? Eu recebo carícias, eu dou carícias. Eu dou reconhecimento, eu recebo reconhecimento. Isso está consciente para mim? Eu vou falar por mim mesmo. Muitas vezes não é consciente. Mas a gente faz. Pela ausência ou pela presença. O tempo todo a gente está trocando. Não sei, Carla, se essa apresentação do tema foi confusa ou foi clara. Não, foi clara, foi clara. É isso aí. As relações precisam, para ser saudáveis, precisam ter trocas saudáveis, né? Senão, como eu falei no começo, um vai estar sempre no lugar de devedor e outro no lugar de muita doação, né? E eu acho interessante, Renê, quando a gente fala de pais, né, que aí a relação de troca é diferente, que é os pais sempre dão e os filhos sempre tomam, como que às vezes é difícil para os filhos verem, né? A gente às vezes ouve coisas do tipo assim, eu agora eu tenho os meus filhos e eu vou fazer completamente diferente do que minha mãe fez. Eu cuido dos meus filhos com amor e com carinho que eu não tive. Enfim, a gente ouve esse tipo de coisa, só que você só está podendo cuidar dos seus filhos da forma como você acredita que é a melhor forma, porque um dia uma mulher deixou você viver, porque um dia uma mulher resolveu levar a gravidez até o fim, né? Uma mulher um dia permitiu que você nascesse. Então você tomou a sua vida, né? A sua mãe te deu e você tomou a sua vida. E é muito bonito, inclusive no próprio livro Onde Estão as Moedas, que o Juan coloca isso de uma forma muito bonita quando ele fala os pais se tornam preenchidos, cheios. Os cheios, nesse sentido da constelação, é quando a gente está nutrido, a gente está preenchido, a gente está
Cheio, cheio, mas não é o cheio no sentido da nossa língua de ai, tô cheio, diz não. É cheio de nutrição, de preenchimento, de força. Quanto mais os filhos tomam, mais os pais se preenchem, os pais ficam felizes de verem os filhos tomando e seguindo a sua vida com tudo aquilo que os pais. Então, os pais não se esvaziam ao oferecer algo para os filhos, os pais, muito pelo contrário, eles se preenchem oferecendo algo para os filhos, e esses filhos, quando eles podem tomar o que o pai está oferecendo da forma como os pais podem oferecer, eles também se enchem, eles também se preenchem. Né? É uma coisa para pensar que essa dos filhos é muito... Né? Tem sempre essa questão aparecendo em consultório e tal. Mas, Renê, bom, feitas as... Até, né, Carla, tem um ponto aí, porque assim, aqui a gente está falando de pais e filhos, né? Só que, logicamente, como facilitadores, a gente está sempre olhando para o sistema ampliado. Sim. Então, papai e mamãe tiveram papai e mamãe, que tiveram papai e mamãe. Sim. Então, muitas vezes, a forma como isso foi passado e tomado foi diferente. Então, vai chegar em mim de uma forma muito específica. Ou seja, não tem manual de instrução. Não tem receita. Eu vou aprender com os meus pais e aí, de repente, eu falo para você, Carla, meus pais não sabiam. Eu não sei, eles não sabiam, e assim a gente tem a oportunidade de talvez crescer. Sim. E eu estou falando, inclusive, de coisas negativas, sim. Né? Existem sistemas de todos os jeitos. E na constelação familiar, a gente fala, não tem um sistema perfeito. Ao contrário, cada sistema tem questões. E uma delas é o equilíbrio da troca, que às vezes precisa ser visto ou simplesmente Opa, voltou. Então, Renê? que a gente pode dar. Oi, voltei aqui. Voltou também. Bom, então vamos lá, vamos começar nossas perguntas aqui. O que fazer quando você se doa demais e a pessoa não dá valor para nada do que você faz? Essa é uma questão talvez consciente para você. E existe uma questão aí, né, de valorização. Putz, eu estou dando tanto, isso tem tanto valor, e o outro não reconhece. Será que eu sei o verdadeiro valor disso que eu estou dando para o outro? Será que eu reconheço esse valor? Né? Porque talvez eu esteja dando uma coisa que o outro nunca pediu, nunca quis e não precisa. Mas eu sim. Então talvez eu esteja dando para o outro aquilo que eu sempre precisei para mim. Eu gostaria que ele reconhecesse isso para eu conseguir reconhecer em mim. Né? Agora a gente vai falar de paradoxos. Né, Carla? É complicado, né? Mas exatamente por isso que uma relação ela é a possibilidade de crescimento e amadurecimento. Né? Jacques Lacan, na psicanálise, ele falava: amar é dar o que não se tem a alguém que não pede. Bagunçou toda a minha cabeça. Né? E é exatamente isso. Eu encontro alguém e existe um ponto de admiração. Esse ponto de admiração, às vezes, é uma coisa que eu gostaria de ter. Gostaria de conquistar. Será que eu reconheço também o que o outro admira em mim? Ou que o outro busca em mim? Logicamente, a gente também pode falar de relações tóxicas aqui. A gente pode falar de relações onde eu só dou e o outro só toma. Em algum momento eu vou ter que decidir qual é o preço que eu quero pagar por essa relação. E eu estou pagando, o tempo todo eu estou pagando. A questão é, junto com o outro, tá? Não estou falando para você ir embora e mostrar uma banana. Não. Questionar o outro. Eu tenho uma percepção aqui, você tem essa percepção? E o outro fala, não, tá bom, tá confortável.
Eu estou denunciando que não está para mim? Não, para mim não está confortável. Está desagradável. A gente precisa reajustar isso. Nossa, aí vai dar uma DR, né? Discutir a relação. Fundamental. Que bom, né? Porque uma relação precisa ser discutida. Até porque eu não sou igual ao outro, o outro não é igual a eu. Então, por aí já vai ter ou conflito ou crescimento. Ou os dois. Né? Se os dois forem bem balanceados, ajuda bastante. Até porque muitas terapias de casal começam pelo conflito, aí procura o terapeuta, e, na verdade, aquele conflito, ele era a porta de entrada de crescimento daquele casal. Ah, era isso que você queria dizer? Ah, tá bom. Precisava de um terceiro aí, um mediador, talvez traduzisse certas questões. Mas é fato. Uma relação é A2. Então, se eu estou dizendo que eu só dou e o outro não reconhece, algo aí na comunicação e na forma como eu busco o outro, talvez não esteja claro. Eu preciso rever isso. Pô, Renê, mas aí você está colocando uma carga enorme sobre mim, eu já tenho um problema. Exato. Se a gente reconhece, talvez a gente também seja a solução para isso. Então busca. Por que eu dou tanto? Por que toda vez eu dou tanto? Será que eu acho que eu tenho muito pouco? Então eu fico jogando um monte de coisa. E qual é a qualidade, né, do que eu estou dando? O que eu estou dando, eu estou realmente oferecendo para o outro? Ou é o que, né? Eu conheço uma metáfora, eu gosto muito de contar histórias do Renê, como o Tadashi também gosta. Eu conheço uma metáfora tão bonitinha de um casal que estava fazendo 50 anos de casado, bodas de ouro. E eles tinham o hábito, todos os dias, durante aqueles 50 anos, de tomarem o café da manhã juntos. E a mulher, a esposa, todos os dias pegava o pãozinho, cortava ao meio, e era metade de cada um, era o que eles gostavam de comer de manhã, era um pãozinho dividido para os dois. E a mulher sempre ficava com a parte de cima do pãozinho, que era a parte que ela mais gostava, e dava a parte de baixo para o marido, né? E ela fazia isso porque aquela era a parte que ela mais gostava. E no dia dos 50 anos de casado deles, na hora que ela partiu o pãozinho, ela falou assim, poxa, tem 50 anos que eu parto esse pãozinho e fico com a melhor parte para mim. E ele é tão bom para mim, eu gosto tanto dele. Hoje eu vou oferecer essa parte, a melhor parte do pãozinho eu vou oferecer para ele. Porque são 50 anos juntos, ele merece hoje essa parte. Então ela cortou e fez a troca, colocou a parte de cima para ele e pegou. O marido ficou surpreso assim, falou assim, poxa, muito obrigada, muito obrigada. Você não sabe como é importante para mim hoje poder te dar este presente. E aí ela assusta, como assim este presente? Porque a melhor parte do pão, todos os dias você me oferece, que é essa parte de baixo. Eu já estava me sentindo mal. Como todos os dias nesses 50 anos você me oferecia a melhor parte e ficava com a pior parte. Então hoje para mim é um presente você poder ficar com a melhor parte e eu ficar com essa parte que não é tão boa assim. Então é uma questão de equilíbrio, né? O que é a melhor parte? O que você está doando? Você está doando o seu melhor? O o melhor para você é o melhor para o outro? Eu acho essa história assim perfeita para exemplificar o equilíbrio na troca, nas relações. Eu acho linda essa historinha. Que também entra aquela historinha do Tadashi, né? Na hora do casamento, você falar para a pessoa, você quer contribuir para a felicidade do outro, né? Sim. E, logicamente, talvez o outro também contribua para a minha felicidade, né? Ah, não, esse daí não contribui para a minha felicidade. Por que você está casando? Né? Quer dizer, qual é a tua consciência no movimento que você está fazendo? Sim. E se existe incongruência, vocês falam delas? E é importante falar das incongruências. Ah, não, mas eu não quero, vai dar briga. Talvez precise, né? Talvez precise para as coisas
Desde que haja respeito, lógico. Né? Eu não estou falando de brigar de sair na mão. Estou falando de um conflito para se chegar numa solução a dois. Porque assim como a gente chega no amor a dois, às vezes com o conflito a gente também pode chegar numa solução a dois. A relação é a dois. Né? A três, a quatro, a questão é a relação. Né? Essas duas pessoas então chegarem num ponto comum que não é fantástica para você, não é fantástica para mim, mas ela é possível para você e ela é possível para mim. Eu precisei renunciar a algo por você, e você renunciou a algo também por mim. Enquanto houver esta base, é possível. Em alguns momentos eu vou pedir coisas a você, você vai falar, ok, por você eu faço isso. Em algum momento eu preciso oferecer essa possibilidade para você também. Talvez a outra parte do pão, né? Porque aí, realmente, e é exatamente isso. Ah, Renê, mas não tem como ficar sempre assim? Não, não tem. Né? É aquela coisa, né? Eu me apaixonei pelo outro. Ah, ele não tem defeitos. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Tá, vamos deixar passar um mês. Que aí vai cair um pouco do imaginário, da fantasia. E aí você vai poder pôr na balança. Às vezes, o defeito do outro, para mim, são perfeitos. E para o outro, igual. E aí os dois crescem. Os dois podem se desenvolver. A questão é que um relacionamento a dois, seja de amigos, seja afetivo, ele sempre é uma porta de entrada para crescimento. Desde que eu esteja aberto para ouvir, ver, sentir essa possibilidade. Sim. E a beleza da vida está aí, né? No equilíbrio. Nem sempre a vida vai ser cor-de-rosa, nem sempre o outro é o príncipe da Disney que é sem defeitos, nem sempre a menina é a princesa sem defeitos. E a grande maravilha da vida está nessa troca, está em você viver isso, experimentar isso, reconhecer isso, trabalhar em você, se responsabilizar pela sua parte na história, pela a sua ação na história, é a grande parte. Bom, tem uma outra aqui que tem a ver com alguém que perguntou aí também, que foi até, eu acho que é Claudinha. Como cuidar dos pais sem se tornar grande? Partindo do princípio que os pais são sempre maiores, os pais são sempre pais e os filhos são sempre as crianças. Quando ela fala isso é porque ela já está familiarizada com alguma terminologia, com as palavras, né, com a forma como as constelações se expressam. Então, assim, o pai é grande e o filho de 50 anos é pequeno, o filho de 30 anos é pequeno, o filho de 15 anos é pequeno. Então, ela faz esse tipo de pergunta. Como cuidar dos pais sem que você se torne grande? É uma pergunta fantástica, porque ela é muito sutil, né, Carla? Sim. Lógico, vai acontecer, e talvez a gente tenha essa oportunidade, e é uma grande oportunidade, de poder cuidar também dos pais. Só que nós nunca vamos cuidar dos pais como eles cuidaram de nós. Porque eles sempre serão os pais. E nós sempre seremos os filhos. Como a Carla falou, eles sempre serão grandes e nós pequenos. O segredo, a massa aí é o respeito. Né? Sim, eu posso talvez, devido a um quadro de senilidade, talvez um quadro de degradação motora, ter que dar banho no meu pai. Ou ter que literalmente ser os movimentos de meu pai e minha mãe. E eu sei do quanto isso é difícil e doloroso, mas possível, porque eu ainda sou jovem e forte. Agora eu estou cuidando dele como se ele fosse um bebê e eu o pai dele. Cuidado. É aí que mora o perigo. Eu estou cuidando dele como filho que
respeita e cuida de seu pai, que nesse momento já não consegue andar, já não consegue se limpar, se lavar ou se alimentar. Eu posso nutrir meu pai, eu posso dar comida na boca de meu pai com respeito. E aí o segredo é exatamente este lugar. Papai sempre vai ser grande. Isso não me torna pequeno em relação à vida, ok? Em relação à vida eu sou grande, eu sou adulto, né? Enfrento meus perrengues lá fora que nem adulto. Mas quando eu chego na casa do meu pai, da minha mãe, quando eu estou com eles, a minha cabeça ela se torna mais baixa numa reverência, respeito. Como muitas das comunidades indígenas, tribais, que viam o ancião como a verdade do mundo, porque estava no mundo antes de mim e colheu experiências antes de mim. Então, quando o mais velho, o ancião, fala, eu me calo, porque existe uma experiência aí. Então, Bert Hellinger ele fala deste lugar do respeito, né? Às vezes isso é muito difícil, Carla, porque a gente sabe que existem famílias e existem famílias. E às vezes a minha relação com meu pai e minha mãe não foram exatamente boas. Foram muito difíceis, às vezes foram traumáticas. E surge essa questão. Agora eu preciso cuidar. E talvez haja muita mágoa, muito rancor. Novamente, é o momento de eu tomar consciência disso e talvez essa seja a minha oportunidade para transformar isso. Porque apesar de ser filho, filha destes pais, eu posso fazer um pouco diferente deles. Eu não preciso fazer igual eles fizeram. Então eu posso cuidar deles de um jeito que talvez eu gostaria de ter sido cuidado, de ter sido amado, de ter sido acariciado, né? Isso tudo é um processo. É um processo de conscientização, de diferenciação, reconhecimento, né? E também a percepção de que a história de cada um ela é única e a gente nunca sabe o quanto está envolvido naquela história. Sim, nós como facilitadores não vamos entrar nisso, mas é muito fácil a gente olhar para uma história e imediatamente julgar. Ah, mas também com um pai desses? Calma, né? Porque o karma é teu, como filho. Se você fizer igual o teu pai, bom, talvez vocês não vão sair desse círculo vicioso. Talvez um círculo de raiva, de ódio, de vingança, né? E o Bert Hellinger ele fala que para você sair do ciclo de vingança, também tem a ver com o equilíbrio, você tem que dar um passo para trás. Então, eu não vou pagar na mesma moeda para você. Eu vou te devolver um pouco menos. E você vai perceber, não pelo excesso de força que eu usei, mas pelo mínimo de força que eu usei. Assim eu não entro num ciclo vicioso de vingança. Porque quem se vinga fica preso nesse ciclo. E assim a gente fala de gerações e gerações presas numa vingança. E aí, né? Com isso, eu vou levando isso para o meu sistema, para minhas gerações futuras, filhos, netos, bisnetos, enfim. Não, o que eu acho é a questão, o que o René está falando aí de uma forma mais simplista é postura. A partir de que lugar você vai cuidar dos seus pais? Né? Então, sempre do lugar de pequeno. Eu tenho hoje 53 anos. Eu sou pequena diante da minha mãe, né? Porém, eu tenho 2 filhos, de 24 e uma de 22. Eu sou grande perante os meus filhos. Então, eu sou pequena perante os meus pais e sou grande perante os meus filhos. Então, é a partir de que lugar você vai assumir essa posição de cuidador, de cuidar, de fazer por eles, né? Sempre lembrando que para os seus pais você é sempre pequeno, né? Então, eu acho que o que resume tudo isso é a questão da postura. É uma postura interna de extremo respeito, de extrema gratidão,
porque você está ali agora, naquela situação de poder cuidar deles, porque um dia eles te deram essa vida que você tem, né? Um dia eles permitiram que você nascesse. Então, eu acho que fica bem uma questão de postura, né, Renê, para quem tem essa dúvida, para quem está pensando sobre isso. Qual é a postura que lugar você vai fazer isso, né? Existe até uma questão aí, Carla, né? E isso uma vez foi um tema lá no ITK, de uma constelação, de uma pessoa que estava nessa situação, ela queria ajudar aos seus pais, só que os pais não aceitavam essa ajuda, porque para eles a ajuda da filha seria ela ficar assim, né? E aí a questão que se colocou é como ela poderia ajudar aos pais, talvez não diretamente, mas indiretamente, sem que os pais tivessem essa impressão e, ao mesmo tempo, fosse efetivo, né? E aí surgiu a ideia do cuidador, né? Alguém que pudesse, que é um elemento neutro, mas que pudesse cuidar sem que os pais se sentissem menores, né? Isso precisa ser, sim, debatido. A gente sabe que quando a gente fala de cuidar dos pais, é uma temática delicada para os filhos, é uma temática delicada para os pais, né? E muitas vezes o pessoal fala, mas meu pai também, quanto mais velho ele fica, mais teimoso ele é. Gente, isso é neurologia, vai acontecer sim, né? Certas coisas vão ficar mais endurecidas, enrijecidas, né? E aí se a gente tem mais jogo de cintura, cabe a nós, de repente, encontrar saídas possíveis. A questão, como a Carla falou, é postura. Qual a postura transacional possível nesta relação, neste problema que se coloca? Talvez não como filho diretamente sendo cuidador do pai, mas talvez como um filho que administra os cuidadores que cuidam do pai. Por exemplo, tá? Esse é um exemplo entre vários outros que a gente poderia dar. Isso aí. Bom, vamos lá. Eu acho que dá para a gente fazer mais uma aqui, Renê. Como curar a crença que você não precisa receber o melhor? Porque eu não preciso receber o melhor porque pode faltar para alguém. Ah, tá. Entendeu? Quer que repete? Eu acho que... Não. Eu acho que eu entendi, mas tudo bem. Se eu não entendi, a pessoa depois refaz a pergunta em outra live. Vamos começar a complicar. Primeiro que eu não sei o que é melhor. Tá? Então eu sempre vou ter que investigar o que é o melhor para aquela pessoa. Mas a pessoa, no final da pergunta, ela deixou claro, né? Se tratam de lealdades invisíveis, né? Ou seja, como é que eu posso, Carla, ser uma pessoa bem-sucedida como psicólogo, a gente receber muitos pacientes, receber muito dinheiro, se a minha mãe é uma pessoa iletrada, que nunca fez faculdade e que até hoje lava roupa de terceiros para ganhar um trocado, né? Eu estou dando um exemplo. Sim. Então, eu não vejo a bênção como... Eu não me sinto merecedor dessa bênção. Porque eu olho para minha mãe e falo, não, porque é tão sofrida a vida dela, por que a minha vida não há de ser sofrida? Por amor a você, mamãe, eu sigo a sua história. Por honra a você, mamãe, eu faço igual. Eu não mereço ter isso ou ter aquilo, né? São frases que acontecem muito quando a gente está nas constelações. Por amor a, por honra a, eu faço assim ou deixo de fazer assado. E, às vezes, na sequência disso que a Carla está falando, eu vou me autossabotar e perder tudo. E isso vai me dar um sentimento de boa consciência. Consciência leve. Tudo bem. É leve, né? Tudo bem. Né? Quem sou eu para merecer o mundo? Eu sou um menino pobre, por exemplo. Né? A resposta para isso é o que a Carla falou na última reflexão, postura. Né? Se meus pais me deram a vida,
eu posso escolher tomar essa vida e vivê-la com propósito, ou eu posso escolher tomá-la e vivê-la exatamente igual aos meus pais. Por mais que isso, de repente, não seja consciente. E, logicamente, que eu vou cometer exatamente os mesmos erros de meus pais. Né? E aí a gente entra... Eu vou fazer uma generalização aqui, lembrando que em constelação familiar a gente olha cada caso a caso, mas muitos quadros de alcoolismo, a gente tem esse gatilho de autossabotagem, ou então de vícios, né? Jogos, prostituição, quer dizer, é uma repetição e você olha atrás na árvore genealógica e você vê, tá lá, né? Um avô, um bisavô, pai, e a história se repetindo. Né? E parece que eu estou preso nisso. Uma coisa que o Freud chamou de neurose de destino. Ai, parece que eu tenho o dedo podre. Só escolho homem que não presta. Por exemplo, bem que minha mãe dizia que homem nenhum presta. Né? O quanto eu estou sendo leal a essa premissa. E talvez escolhendo modelos que não vão me valorizar. Modelos que talvez vão fazer eu repetir, sim, uma cena sofrida de minha infância. Uma cena sofrida de minha mãe. Uma cena sofrida de minha avó. A questão que se coloca nas constelações é eu reconhecer esse círculo, eu diferenciar, mamãe, esta é a sua história. E eu respeito e honro a tua história. Mas eu vou seguir a minha vida, você me deu, com um propósito, talvez um pouco diferente daquele que você viveu. Né? Esse pulo também foi possibilitado graças ao meu pai e minha mãe. Ah, mas meu pai foi ausente, minha mãe, Talvez isso também me possibilitou um pulo. Ou eu vou ficar preso num ciclo. Né? O ciclo de autossabotagem é longamente descrito dentro da psicologia. Tem N livros que falam sobre isso. Né? Freud falava sobre isso, Hellinger trabalha bastante isso. Né? E muitas vezes o que leva as pessoas a uma constelação familiar é a percepção de que eu estou de saco cheio disso acontecer na minha vida. Eu já joguei búzios, eu já fui em tarólogo, já fui em astrólogo, já fui em psiquiatra, já fui em psicólogo. Isso continua repetindo. E às vezes, a constelação, por olhar para um campo mais ampliado, sistemicamente, eu começo a perceber que isso faz parte de uma engrenagem familiar. Mas não que necessariamente eu tenha que repetir exatamente igual. Então a questão é, na repetição, eu recordar da onde ela vem e talvez elaborá-la. Essa é uma frase do Freud, né? Que a psicanálise também ela lança luz ao que está inconsciente, quer dizer, tornar consciente. Consciente não para desrespeitar, não é isso. Eu vou respeitar esse destino difícil da mamãe e do papai, mas eu não vou tomar ele para mim. Eu não preciso repetir esse destino. Né? Exato, eu não vou ser um filho melhor ou pior por causa disso. Sim. Eu vou ser filho do mesmo jeito. E aí acontece que, talvez o que muitos filhos não saibam, que o que mais engrandece uma mãe e um pai é ver os filhos felizes e seguindo a vida com força, né? Porque ele tem a vida pela frente e o que os pais desejam é que eles sigam a vida com força. E muitas vezes, para a gente seguir a vida com força, a gente precisa estar com a consciência pesada e não com a consciência leve. A consciência pesada no sentido de que se eu sigo o mesmo destino difícil do meu avô, do meu bisavô que foi alcoólatra, morreu com doenças relacionadas ao álcool, ou acabou numa miséria absurda, enfim, qualquer coisa desse tipo. E o meu avô teve o mesmo destino, o meu pai talvez já teve um destino um pouco diferente, mas em honra
aquele meu bisavô, que faz parte do meu sistema, está imprintado em mim, eu também vou ter uma vida difícil, eu também vou ter problemas relacionados aos vícios. E é como se assim, eu assegurasse àquela pessoa da família que ele tá ali representado, que ele tá ali. E aí eu fico com a consciência leve, porque o que eu estou fazendo é o certo, né? Entre aspas, o que eu estou fazendo é o certo. Só que, na verdade, se você puder fazer diferente, pode ser que a sua consciência fique pesada. Como o meu bisavô foi alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, o meu pai é alcoólatra, e eu não vou ser? Isso é um absurdo. Como assim eu não vou ser? Então, se você segue um destino diferente, a sua consciência fica pesada. Se você segue o mesmo destino, a sua consciência fica leve, mas se você segue um destino diferente, a sua consciência fica pesada. Mas essa é a única forma de você seguir a vida com força e quebrar esse círculo dentro desse sistema familiar, para que o seu filho, ou o seu neto, ou as gerações futuras também não fiquem, não ocupem esse mesmo lugar. É um tema extenso, é um tema que merece um lugar depois de uma live, mas é mais ou menos só para vocês entenderem que às vezes é preciso que a gente esteja com a consciência pesada para a gente seguir a nossa vida com força. Renê, temos aí 4 minutos. Você quer fazer alguma consideraçãozinha final? Porque o Instagram está cada vez mais rígido com os horários das lives, então a gente precisa encerrar em 4. Não tem problema. Não, eu gostaria apenas de complementar isso que você falou também aí da consciência, Carol, né? Muitas pessoas falam, inclusive na parte, né, do direito sistêmico, né, da constelação aplicada à justiça, da questão de como a constelação familiar conduz para uma autorresponsabilização. E isso, muitas vezes, para algumas pessoas, é muito pesado, né? Porque era confortável. Sim. Aquela vida complicadíssima da minha família, eu falar, não, é de lá que eu venho, é assim mesmo, a gente é tudo torto. Né? Eu tô exagerando. Né? E, de repente, eu pego aquilo e falo, tudo torto, eu vou transformar isso. E isso pode fazer com que as pessoas me olhem do meu sistema atravessado. Porque eu começo a me diferenciar deles. Talvez como uma ovelha negra. Isso também merece uma live por si só. Né? Porque a ovelha negra, muitas vezes, ela rompe com padrões certos dentro do sistema familiar. E a gente, geralmente, é a ovelha negra que traz um novo para dentro do sistema. Né? Logicamente que, como a gente falou, isso é um tema em si. Sim. Porque é muito rico em muitos casos. Mas, sim, eu percebo, né, na prática como a constelação familiar trabalha com responsabilidade. Da pessoa, às vezes, sair sim pesada da constelação. Ela fala, eu estou mais pesado, assim, tipo, isso não é muito de gesto, mas eu sinto que algo dentro de mim está se movimentando. E aí a pessoa, como a gente começou a live, traz uma força. Um peso e uma força. É lindo isso. As constelações são lindas e a gente vai trazendo cada dia alguma coisa aqui para vocês, cada dia um tema, enfim. Hoje a gente precisa encerrar, infelizmente, mas a gente volta trazendo e batendo um papo assim sobre essas questões da constelação que transformam tanto o nosso sistema e a gente. Renê, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, amanhã tem uma live muito, muito, muito especial. A gente continua, lembrem que de segunda a quinta, às 18h30, toda segunda a quinta, às 18h30, eu tenho o projeto ITK Conecta. Cada dia a gente está com um convidado diferente. Amanhã a gente está com a Flávia Mendonça, ela é psicóloga, faz parte do time do Instituto Tadashi Kadomoto. É uma pessoa maravilhosa, divertida, alegre, que tem um conteúdo riquíssimo. E eu vou estar conversando com ela, eu não abri mão, falei, não, a Flávia quem vai conversar com ela sou eu, que é minha amiga pessoal, além disso tudo. Nós vamos falar retorno à vida. Quais são os efeitos em mim? Tá? Retorno à vida,
quando a gente volta disso tudo que está nos acontecendo. Então, retorno à vida, quais são os efeitos em mim? Amanhã, às 18h30, eu vou estar aqui com a Flávia, que eu carinhosamente chamo de Xerri, porque é minha amiga querida. E agradeço, tá muita gente aqui perguntando sobre a live. Sim, a live vai ficar gravada, as lives estão todas ficando gravadas no IGTV aqui do Instituto, tá bom? Renê, muito obrigada, meu querido, até a próxima semana. Obrigada, pessoal, e a gente espera vocês aqui amanhã, todo mundo às 18h30. Um beijo!